Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 17 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Se puder deixar o like no vídeo também, ajuda demais da conta. E não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 2 horas da tarde nós temos o líder isolado na Turquia, o Galatasaray, enfrentando o Konyaspor, que não é uma equipe tão mal posicionada na tabela, porém quando a gente puxa os dados somente como mandante, foram apenas 3 vitórias em 12 partidas. Como visitante, o Galatasaray tem a melhor campanha com 9 vitórias em 12 jogos. Outro fator que pesa para o lado do Galatasaray é que o Konyaspor não ganhou nenhuma das últimas 10 partidas que disputou. E o Galatasaray vem muito bem, obrigado, com 10 vitórias seguidas nas últimas 10 partidas, isso mesmo que você ouviu. Inclusive, depois que o campeonato turco voltou, depois de toda aquela tragédia que aconteceu na Turquia, o Galatasaray voltou vencendo por 1-0 e fora de casa são 4 vitórias seguidas. Enfim, é uma campanha muito forte do Galatasaray. A cotação do Galatasaray não está aparecendo aqui, estou gravando mais cedo, está por volta de 1,80, o Konyaspor 4,50. Porém, e sempre tem um porém, já que a gente está pesando para o lado do Galatasaray aqui, nas últimas 5 vezes que eles se enfrentaram, o mandante venceu. E dessa vez o mandante é o Konyaspor. Não quer dizer nada, mas é só uma curiosidade. O Konyaspor venceu por 2-0 e por 4-3 das últimas vezes que o Galatasaray visitou a equipe do Konyaspor. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Konyaspor saiu na frente em 50% dos jogos dentro de casa, falhou em marcar em mais de 40%, e também ficou sem sofrer gol em mais de 40%. Isso quer dizer que é uma equipe que tem dificuldade de marcar gols, mas tem uma defesa sólida, tá? É difícil marcar gols no Konyaspor. O Galatasaray não sai na frente com tanta frequência, é um pouquinho mais do que o Konyaspor, só isso tem uma explicação. Falhou em marcar em 17% dos jogos e em 75% das partidas não sofreu gol. Também tem uma excelente defesa e um ataque bem melhor aqui do que o adversário. Qual que é essa explicação do Galatasaray não conseguir sair na frente com tanta frequência? É o primeiro tempo ruim que a equipe faz. Em 36% das primeiras etapas ele conseguiu vencer, é um pouco mais do que o Konyaspor, porém para um favorito com odds baixas, uma equipe que vem vencendo 10 partidas seguidas, não é um primeiro tempo muito agradável, tá? Apesar de não perder tanto na primeira etapa. O Konyaspor não perdeu nenhum primeiro tempo ainda dentro de casa, inclusive tomou menos gols do que o Galatasaray. Tá, então vai ser um primeiro tempo provavelmente muito complicado, mesmo que o Galatasaray detenha domínio do jogo, controle o jogo e consiga produzir ofensivamente, não vai ser fácil furar essa defesa do Konyaspor. No segundo tempo é onde eu vejo maior probabilidade do Galatasaray conseguir impor a sua superioridade. O time passa a vencer 73%, reduz ainda mais o número de derrotas, reduz também o número de gols sofridos e aumenta consideravelmente o número de gols marcados. Já o Konyaspor passa a vencer menos, passa a perder muito mais, já que era 0 e passou para 42, e passa a sofrer muito mais gols comparado ao primeiro tempo, mas não é uma equipe, como eu falei, que sofre tantos gols no geral. Porém, sofre quase todos eles na segunda etapa. Se você é trader, eu gosto muito de pensar nesse leia a pior equipe em campo ao Konyaspor. Você até pode explorar um back ao Galatasaray em alguns momentos da partida, porém é muito importante te lembrar que o primeiro tempo do Galatasaray não é tão bom, tá? E o primeiro tempo do Konyaspor é muito bom, principalmente defensivo. O time não sofreu tantos gols e não perdeu nenhuma primeira etapa ainda. Isso obviamente não quer dizer que ele não possa perder, é só uma informação. Se você é punter, eu gosto muito de pensar na vitória do Galatasaray nos 90 minutos. Não te indico olhar para a vitória do Galatasaray no primeiro tempo. Afinal de contas, a gente já viu que o Galatasaray não vence tanto no primeiro tempo e o Konyaspor não perdeu nenhum. Porém, no segundo tempo, o Galatasaray cresce muito. E você pode se aproveitar dessa informação de duas maneiras. Primeiro, você pode pegar essa vitória do Galatasaray nos 90 minutos, evitando o HT, para não se complicar, já que eu tenho um Galatasaray muito superior no segundo tempo. Ou você pode esperar para pegar a vitória do Galatasaray já no início do segundo tempo, caso o jogo esteja empatado. Provavelmente você vai pegar essa odd do Galatasaray muito maior que 1,80, ou seja, você vai ter um valor ali muito maior. Você pode até utilizar às vezes uma stake menor, né? Um valor menor de entrada, já que você vai ter só 45 minutos, mas é onde o Galatasaray costuma jogar melhor e é onde o Konyaspor costuma jogar pior. Também gosto de pensar em trabalhar mercado de gols na segunda etapa. Mesmo que eu tenha um Konyaspor que sofre pouquíssimos gols, a maioria dos gols sofridos pela equipe é no segundo tempo. Então se você quiser trabalhar a favor de gols, seja a favor de 1 gol ou de 2 gols, eu te indico trabalhar na segunda etapa.
mas comparando as duas equipes, eu acho que é bem provável que o Galatasaray consiga uma vitória por aqui. Não vai ser fácil, fora essa defesa do Konyaspor, mas na somatória de informações, o Galatasaray costuma ser bem superior. Às 2h30 da tarde na Série A italiana, nós temos o Sassuolo contra o Spezia. A cotação do Sassuolo é 1,75. E eu vou ser sincero com vocês, me preocupa um pouco esse grande favoritismo do Sassuolo, talvez por conta das 3 vitórias seguidas, mas tem algumas coisas que me fazem ainda desconfiar dessa equipe do Sassuolo. Mas vamos ver juntos essas informações, tá? O Sassuolo ocupa aqui a 13ª colocação, tem mais ou menos 9 pontos na frente do Spezia. Dentro de casa tem 5 vitórias em 12 jogos, é um time praticamente mediano, com 5 vitórias e 5 derrotas. E como visitante, o Spezia tem apenas 2 vitórias e 8 derrotas em 12 confrontos. Então, não só o bom momento do Sassuolo pesa nessa cotação, mas também o momento ruim do Spezia fora de casa. Afinal de contas, fora de casa, o Spezia não consegue vencer as 5 partidas. Porém, marcou contra o Udinese 2 gols, marcou contra o Empoli, marcou contra a Atalanta e marcou contra o Torino. Tá? Só não conseguiu marcar contra o Bolonha. E vem de vitória em casa contra a Inter por 2-1. Então, muito cuidado por aqui. O Sassuolo vem de 3 vitórias seguidas contra a Lecce, Cremonese e a Roma por 4-3. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Sassuolo não toma tanto iniciativa dentro de casa, porém sai mais na frente do que o Spezia. A campanha do Sassuolo em casa é relativamente melhor do que a campanha do Spezia fora de casa. O Sassuolo também falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. Então tem uma boa diferença no número de gols marcados, mas numa diferença não tão grande assim de gol sofrido. O Spezia não sai na frente com tanta frequência, falhou em marcar em quase 60% dos jogos e acaba sofrendo gol em quase todas as partidas. Porém, o primeiro tempo do Sassuolo não enche os olhos, tá? Vence mais do que o Spezia, mas não tanto assim. Perde com uma frequência muito grande também, apesar do Spezia perder mais, né? O Spezia é quase 60% de derrota. Porém, o número de gols marcados pelo Sassuolo também não encanta e o número de gols sofridos também é muito parecido. Então, eu não consigo ver uma discrepância tão grande de um time a 1,75 no primeiro tempo. No segundo tempo, eu tenho o número de derrotas do Sassuolo diminuindo um pouco, eu tenho o número de vitórias praticamente mantendo e eu tenho o número de gols marcados e sofridos praticamente igual. Já o Spezia aumenta o número de derrotas, reduz o número de vitórias e aumenta também o número de gols sofridos, mantendo a mesma coisa o número de gols marcados. Então a gente pode afirmar que essa cotação mais esmagada do Sassuolo, entre aspas, ela está sendo muito influenciada pelo péssimo desempenho do Spezia, não só no primeiro tempo, mas também no segundo. Não é um time que abre tanto o placar, não é um time que faz tantos gols, pelo menos nos últimos jogos tem mudado isso, mas no geral não era assim, e é um time que toma muitos gols no segundo tempo. Tá? O Sassuolo não é tão melhor assim no primeiro tempo, também não é tão melhor assim no segundo, também é uma equipe que vaza bastante gols. Então, muito cuidado ao vir com tanta confiança para o lado do Sassuolo. Se você é trader, você pode até encontrar oportunidades para trabalhar alguma correção do Sassuolo, se ele não começar bem. Agora, se ele estiver muito bem em campo, aí você pode sim explorar um lay a pior equipe em campo. O que a gente tem que levar em consideração é que o Spezia vem muito motivado depois dessa vitória contra a Inter. Só que o Sassuolo também vem de 3 vitórias seguidas e isso conta bastante, foram apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas e dentro de casa uma derrota para Lazio e uma para Napoli, e aí dá para compreender pela posição da tabela das duas equipes que conseguiram vencer o Sassuolo. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar num empate anula do Sassuolo ou numa dupla chance do Sassuolo. Se é para trabalhar a favor do Sassuolo, eu prefiro ter um empate a meu favor, nem que seja para anular a aposta, para me devolver o investimento, porque eu tenho um Sassuolo que ainda não me convenceu e uma equipe do Spezia que nas últimas partidas fora de casa consegue marcar gols. Inclusive, as últimas vezes que eles se enfrentaram, o Sassuolo conseguiu vencer uma por 4-1, mas a outra dentro de casa ele não conseguiu vencer, ele perdeu por 2-1. E em todas as situações eu tive o Spezia conseguindo marcar gols, então ambas marcas saiu em todos os jogos. Então, se for para trabalhar a favor do Sassuolo, nesse melhor momento, nesse melhor recorte do Sassuolo na temporada, gosto do empate anula ou do dupla chance. Se você quiser trabalhar a favor de gols, você pode explorar o over 1,5, já que todas as últimas 5 partidas saíram mais do que um gol, inclusive saíram mais do que 2 gols, o over 2,5 saiu em todos os jogos também, teve incidência de over 3,5, de over 4,5, então pode ser interessante. E também gosto muito de pensar, se você for um pouco mais ousado, no ambas marcam sim. Ainda na Série A italiana, às 16h45, eu tenho a Atalanta jogando como favorita dentro de casa contra o Empoli, uma cotação da Atalanta próxima de 1,45. Deve começar próxima de 1,50, afinal de contas, o momento da Atalanta não é tão bom, são 4 jogos sem vitória.
tá? Perdeu para o time do Lecce, para o time do Milan, empatou com a Udinese e perdeu para o Napoli. Os últimos jogos em casa, conseguiu vencer Spezia e Sampdoria, times lá de baixo da tabela, como o Empoli, mas perdeu para o Lecce, também um time lá de baixo, e empatou com a Udinese. O Empoli não vence há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas e fora de casa venceu a última contra a Inter, mas vem de derrotas contra Monza e Roma, apesar de ter conseguido marcar gols em quase todos os jogos. Na classificação, a Atalanta segue com um grande problema dentro de casa, não é um time que consegue manter bons números em casa nas últimas 2, 3 temporadas. Diferente da Atalanta de antigamente, né, 2018, 2019, uma Atalanta muito, muito forte. E o Empoli como visitante, 2 vitórias apenas em 13 jogos. Muito parecido com o que a gente acabou de analisar entre Sassuolo e Spezia, né? O Spezia com poucas vitórias fora de casa, o Sassuolo também não mantendo boas vitórias em casa, muito parecido, só que aqui o mercado confia mais, obviamente, na Atalanta. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que aqui, diferente do Sassuolo, a Atalanta tem uma iniciativa maior, sai mais na frente, falha menos em marcar do que o adversário e ficou 25% dos jogos sem sofrer gol. O Empoli sai na frente com mais frequência do que o time do Spezia, que a gente analisou agora há pouco, ou seja, eu tenho aqui um confronto de uma equipe que tem muito potencial de complicar a vida da Atalanta, saindo na frente, atrapalhando um pouco os planos da Atalanta. É um time que falha mais em marcar e fica 15% dos jogos apenas sem sofrer gol. Eu tenho uma boa diferença no número ofensivo de gols marcados pela Atalanta, mas o número de gols sofridos é muito parecido. Eu não consigo ver uma grandíssima superioridade da Atalanta para justificar uma odd de 1,45, pelo menos no primeiro tempo. Olha só, 33% de vitória é mais do que o Empoli, sim, mas é um número baixo. 25% de derrota é um número bem alto. E 7 gols sofridos é muito parecido com o número de gols sofridos do Empoli. A diferença aqui é ofensiva. A Atalanta consegue marcar mais, bem mais do que o Empoli. No segundo tempo, eu continuo tendo uma Atalanta vencendo mais, mas não tão mais assim, mas já é melhor do que o primeiro tempo. Mantém o número de derrotas alto, na minha opinião, 25% é um número bem alto. Continua tomando o número alto de gols e é bem parecido com o Empoli e continua mantendo os 11 gols marcados, mas aqui eu já tenho o Empoli marcando também no segundo tempo. No segundo tempo, então, o Empoli vence mais, perde menos e marca mais gols, tá? Então, muito cuidado por aqui. Se você é trader, você pode sim, mas com muita cautela, buscar algumas janelas, algumas pequenas janelas de superioridade da Atalanta para tentar trabalhar esse back Atalanta. Mas muito cuidado, porque o Empoli tem potencial para abrir o placar. Se a gente levar em consideração os últimos jogos que eles fizeram nesse cenário da Atalanta em casa, o Empoli saiu por 1-0, né? Saiu na frente e segurou o placar, e na outra ficou 0-0. Então, muito cuidado, tá? A Atalanta não conseguiu vencer o Empoli nas últimas 2 partidas que fez dentro de casa. Se você é punter, eu não vou te indicar nem a vitória da Atalanta no HT e nem a vitória da Atalanta nos 90 minutos. Eu acho que é um jogo muito propício para a Atalanta poder se complicar. Por mais que a fase do Empoli seja ruim, tá? E realmente concedeu nos últimos 7 jogos, não ganhou as últimas 7 partidas, concedeu primeiro nas últimas 4, 2 ou mais gols em 6, e a Atalanta vem, teoricamente, numa fase ruim também. Mas mesmo assim, eu acho que o Empoli é plenamente capaz de complicar essa vida da Atalanta pelo fato da Atalanta estar em casa. E dentro de casa a Atalanta não costuma fazer tão bons jogos assim. Então não vou te indicar com essa cotação baixa. Se fosse aquela cotação do Sassuolo a 1,70, 1,80, aí eu iria gostar e provavelmente iria te indicar. Mas 1,45 tá muito baixa. O que eu te indico por aqui é ficar de olho no over 1,5. Porque eu acho plenamente possível que o Empoli consiga marcar por aqui, que consiga complicar a vida da Atalanta, pelo menos saindo às vezes até na frente, e eu tenho um potencial também ofensivo da Atalanta bom no primeiro e no segundo tempo para poder ou reverter ou, se sair na frente, também ampliar o placar. Então eu gosto mais de pensar no mercado para 2 gols do que no mercado de vitória da Atalanta, e sim, para mim existe uma probabilidade grande do favorito se complicar por aqui. Às 17 horas na Premier League nós temos Nottingham Forest contra o Newcastle, 1,67 a odd do Newcastle, bem favorito aqui fora de casa. E olha, bem favorito em cima de um time que dentro de casa não perde há 3 partidas e das últimas 5 só perdeu para o United por 3-0 e foi o jogo de ida, se eu não me engano, da Copa da Inglaterra, tá? Ou da Carabao Cup, alguma coisa assim. Foi Copa, não foi Premier League. Então, o Newcastle é um time muito, muito chato de se enfrentar dentro de casa. Na classificação, o Newcastle tem apenas 3 derrotas nos últimos 13 jogos. Como visitante, o Newcastle tem 4 vitórias em 12 partidas, também é uma equipe que perde muito pouco, porém
tô achando essa odd do Newcastle um pouco baixa. Vamos dar uma olhada no contexto. Como eu falei, dentro de casa, o Nottingham Forest vem de 2-2 contra o Everton, 1-1 contra o City e vitória contra o Leeds, além de ter vencido também o Leicester. O Newcastle não conseguiu vencer fora de casa nas últimas 3 partidas. A última vitória foi contra o Southampton, perdeu para o City por 2-2 e para o United por 2-0. Até então, nada de muito alarmante, são derrotas para equipes melhores do que ele na tabela, tá? Então não dá também para crucificar o Newcastle aqui por ter perdido esses 2 jogos. E se a gente ampliar ainda mais e tirar o filtro de fora de casa, a gente vai ver ainda uma derrota aqui para o Liverpool, ou seja, derrotas para Liverpool, United e City, são equipes do Big Six realmente que poderiam vencê-lo com facilidade. Então, aqui nada de muito especial, essa cotação de 1,70 começa a fazer um pouco mais de sentido agora na minha cabeça. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve, entre aspas, o jogo de ida, no Newcastle vencendo por 2-0, e eu não vou considerar os últimos jogos, porque foram 2018, 17 e 16, tá muito lá atrás, e o Newcastle foi comprado, agora tem muito dinheiro, não faria sentido essa análise. O Nottingham Forest, como eu falei, dentro de casa é um time forte, sai na frente, tem muita iniciativa, em quase 70% dos jogos ele saiu na frente, falhou pouquíssimo em marcar, e em 40% das partidas ele não sofre gol. Tá? Então tem um bom ataque e tem uma defesa relativamente boa para um time na posição que está. O Newcastle sai menos na frente, falha mais em marcar e fica um pouquinho mais de jogos só sem sofrer gol. Porém, tem um ataque muito parecido e uma defesa melhor. Isso quer dizer que é uma equipe que está lá em cima na tabela, mas poderia melhorar o seu desempenho ofensivo, poderia sair mais na frente, ter mais iniciativa, né? A defesa relativamente está boa. O Newcastle é uma equipe que tem que melhorar um pouco mais defensivamente dentro de casa. Já o Nottingham Forest deveria melhorar um pouco o seu desempenho defensivo dentro de casa. No ofensivo tá ok para a parte da tabela que tá, é um time que toma bastante iniciativa, mas defensivamente é um time que tem tomado bastante gol. No primeiro tempo eu não consigo ver tanta superioridade assim do Newcastle, mas vence mais, perde menos, marca mais gols e sofre menos, só que se você comparar não são números tão discrepantes. E já no segundo tempo eu vejo os números se inverterem. O Nottingham Forest vence mais, perde menos, marca mais gols e aí na hora de sofrer gol continua sofrendo um pouquinho mais. Por isso, muito cuidado. Então agora que a gente analisou todas as informações, essa cotação de 1,70 ela fez um pouco mais de sentido, mas ainda assim ela está numa linha muito tênue aqui, ela poderia estar um pouco mais alta, porque se a gente aprofundar um pouco os números do Forest, principalmente em casa, é uma equipe que costuma dar muito trabalho. Tá? Então, muito cuidado. Se você é trader, você pode ter 2 campos aqui. Ou um layer pior equipe em campo ao Forest, se o Newcastle vier para propor jogo, né, para dominar mais o campo ofensivo e jogar com linhas altas. Ou você pode ter um Forest jogando muito bem, é um time que costuma sair na frente com mais frequência, tem mais iniciativa e com isso você pode ter uma correção dessa cotação do Newcastle que para mim ela já está num ponto ali pronta para corrigir caso o Newcastle não forneça o que o mercado está esperando, a expectativa do mercado, tá bom? Se você é Panther, eu não vou te indicar aqui a vitória do Newcastle seca. Se você quiser trabalhar a favor do Newcastle, eu te indico trabalhar com o empate a seu favor. Ou o empate anula, ou dupla chance. A gente sabe que o Newcastle tem um elenco melhor, mais capacitado, tem mais de onde tirar, e as últimas derrotas do Newcastle foram para times do Big Six, Liverpool, City e United, mas mesmo assim o Forest em casa é muito chato, então eu não te indicaria aqui uma vitória seca do Newcastle. Inclusive, eu particularmente não trabalharia a favor do Newcastle em nenhuma das situações, nem com empate a favor. Mas se você quiser trabalhar, eu acho que o empate anula pode ser um pouco mais seguro. O que eu vou te indicar por aqui é o over 1,5. Eu acho que está numa cotação interessante, próxima aqui de 1,35. Os últimos jogos entre eles, o over 1,5 saiu em todos os jogos, mas óbvio, a gente tem que desconsiderar de 2018 para baixo. O Newcastle fora de casa não conseguiu marcar gols contra times mais fortes que ele, mas marcou gols contra o Bournemouth e contra o Southampton. O Forest dentro de casa marcou gol em quase todos os jogos, só não conseguiu marcar naquele jogo da Copa contra o United. Marcou contra o Leicester, contra o Leeds, marcou contra o City e marcou 2 contra o Everton. Então, na gestão de risco de posições entre a vitória seca do Newcastle e o over 1,5, eu prefiro trabalhar o over 1,5 do que essa vitória seca. De novo, se quer trabalhar a favor do Newcastle, vai com o empate a seu favor também, porque é sim mais um favorito aqui no dia de hoje que pode se complicar. Nas opções de jogos para gols essa sexta-feira, nós temos primeiro aqui na segunda divisão da Alemanha, o Heidenheim contra o Karlsruhe. Heidenheim é o terceiro colocado, um dos melhores mandantes, aliás, o melhor mandante da competição. Um excelente ataque, uma média aqui de quase 3 gols por jogo feitos dentro de casa. 9 vitórias em 12 jogos. E como visitante, o Karlsruhe é uma equipe chata, meio de tabela, também consegue marcar os seus gols. Uma equipe que pode produzir gols por aqui também. Gosto de pensar no over HT, 1 gol no primeiro tempo. Gosto de pensar no over 1,5 e até numa possibilidade de over 2,5 e um ambas marcam. Agora, na segunda divisão da Holanda, nós temos o MVV contra o Jong Utrecht.
o MVV tem um dos melhores ataques da competição, mesmo estando em oitavo. É um time que marcou 52 e sofreu 52 jogos. E o time do Trash é o lanterna da competição com quase 50 gols sofridos. Gosto de pensar no over 1,5 ou over 2,5 por aqui. Depois nós temos o Oz contra o Heracles, tudo no mesmo horário. O Heracles também tem um dos melhores ataques da competição, bem melhor do que o MVV, um pouquinho pior só do que o Zolo, que é o líder, 78 gols marcados, um dos melhores visitantes da competição, vai pegar o Oz, que tem uma das piores defesas. Também gosto de pensar em over HT e over 2,5 por aqui. E mais um jogo da segunda divisão, aqui o líder PEC Zolo, com o melhor ataque disparado da competição, contra uma das piores defesas, também é um jogo muito interessante para ficar de olho no 2,5. 1,5 é chovendo molhado, né? Fica com odd muito esmagada e também gols no primeiro tempo. E na primeira divisão da Alemanha, eu gosto muito de pensar em gols também no jogo entre Borussia Mönchengladbach e Bremen. Dá até para você trabalhar a correção de preço, porque o Bremen é um time chato, tem excelentes jogadores ali na frente, principalmente o Marvin Duksch e o Niklas Füllkrug, estou sempre falando deles, são os principais artilheiros ali do Bremen. O Füllkrug bate pênalti, o Marvin Duksch bate falta de bola parada, os dois tabelam muito bem ali em busca de gols, gosto bastante. E o Gladbach tem o Thuram, tem o Stindl, tem o Hoffmann, tem o Plea, jogadores que gostam de jogar entre linhas. O Gladbach joga muito bem quando está na frente do placar, em velocidade, então gosto de pensar no ambas marcam sim, gosto de pensar no over 1,5 e o over 2,5 também não seria nada de outro mundo, tá? Se você quiser trabalhar gols no primeiro tempo também pode ser uma boa pedida. Os jogos extras dessa sexta-feira nós temos na Sérvia o Partizan. O complicado por aqui é que essa cotação do Partizan 1,18 não me agrada. O último jogo que ele fez em casa também estava 1,18 e ele não conseguiu vencer o Kolubara. E a gente tem uma distância muito grande do Estrela Vermelha para ele. Provavelmente aqui o Estrela Vermelha já vai ser campeão ou já é campeão, então muito cuidado. Na Irlanda nós temos o Shamrock Rovers às 14 horas contra o St. Patrick's. É um jogo que você pode ficar, dependendo da cotação, pode ficar de olho aqui na possibilidade de vitória do Shamrock. E também às 16h45 na Irlanda nós temos o Bohemians, que é o líder contra o UCD. O UCD costuma ser um dos piores times quase sempre, tá? Então pode ser um jogo aqui para vitória do Bohemians também. Na Bélgica, às 16h45 nós temos o Cercle Bruges, não é aquele Bruges, é o outro, contra o Genk, que ainda é o líder da competição. Lembrando que o Genk perdeu para o Union Saint-Gilloise e se complicar aqui contra o Bruges, pode acabar tendo essa distância ainda mais encurtada, pode ser um jogo bom para correção de preço. Outro jogo, às 17 horas, é o Lyon contra o Nantes. O Lyon pega um time que vai muito mal fora de casa, que é o Nantes, com apenas 2 vitórias em 14 jogos, mas o Lyon dentro de casa não é uma equipe que vence tanto, tá? Então cuidado se for trabalhar contra o Nantes aqui, muita atenção, muita leitura de jogo. E na Espanha, às 17 horas, um jogo bom para correção de preço também, Valladolid contra o Bilbao. O Bilbao vem de derrota para o Barcelona no último jogo, não conseguiu vencer nas últimas 5 partidas e fora de casa só venceu o Valência 2 vezes aqui, né? Provavelmente também jogo de Copa. Então muito cuidado, o Bilbao tá com dificuldade para fazer gol fora de casa. O Valladolid não é uma equipe tão fraca assim dentro de casa e essa cotação do Bilbao pode estar baixa. Talvez o valor desse jogo esteja em algo, alguma coisa positiva a favor do Valladolid, ou um empate anula, ou dupla chance, ou alguma coisa até de handicap, tá? Porque essa odd do Bilbao para mim tá muito baixa. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia de sempre, né? Sempre bom ter você por aqui. Espero que seja um excelente fim de semana pra gente. Não esquece de participar das promoções aqui do canal, da banca de R$30 nos comentários fixados e das bancas moletons, camisas, bonés, no primeiro link ali da descrição do vídeo. Você precisa criar uma conta, né? Naquela promoção. Aqui nos comentários você não precisa. E é isso. Fica com Deus e até sábado.